Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Chá da Tati. A gente está trazendo para vocês sempre boas ferramentas. E eu vou começar assim esse programa, porque sim, a gente vai falar mais uma vez sobre uma ferramenta que pode te auxiliar a saber quem você é, as coisas que você pode corrigir na sua vida, as coisas que você pode tirar aí do mundo do caos. Vou falar um pouco sobre isso, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, com uma baita orientação. Não perde, logo depois da vinheta. Oi, pessoal! Antes de começar o programa, fica os nossos agradecimentos novamente à Ideal Fit, a academia aqui que fica no CRIO, para quem está na região de Peruíbe, que está me ajudando aí a transformar um pouco de quem sou em saúde, e também ao Chris Maier, que é o hair designer que a gente fala. Ele é um cabeleireiro aqui da região que fica ali perto da rodoviária, vocês vão conhecê-lo, que adotou o meu cabelo para poder cuidar. É uma pessoa extremamente acessível, gostosa de estar junto e que está aqui, cuidando de mim e pode cuidar de você também. Valeu, Cris! E eu quero começar esse programa falando que esse tema foi um dos temas mais pedidos por vocês quando mandam mensagem aqui para a TV, quando mandam mensagem para o programa Chá da Tati, que é para entender o que é e o que pode ajudar a gente, a famosa constelação familiar, que é muito falada, mas ainda é pouco utilizada essa ferramenta. Poderia ser mais e deveria ser mais. E quem vai falar comigo sobre isso é a Maria Aparecida, que é filósofa, pedagoga, psicopedagoga, estudiosa de psicologia integral. Não é pouco, hein? E estudiosa da visão sistêmica, né? Que é também um outro campo de estudos. E uma pessoa que me achou, nós nos achamos. Nós nos achamos, e foi uma conversa que ela disse, e aí? E eu disse, topo, vamos, estamos juntas aqui hoje. Não vai fugir da pergunta, Maria. Quem é a Maria? Quem é você? Quem é a Maria, né? É tão difícil falar de mim, posso falar de qualquer coisa, qualquer assunto, mas quando se trata de falar de nós mesmos, né? Aí o bicho pega. Então, muito obrigada, Tati. Eu pude ver, assim, rapidamente a proporção do seu programa, o trato que você dá, a responsabilidade que você tem ao trazer esses temas, né, para o público tão carente de informações verdadeiras, informações profundas. Então, muito obrigado por trazer a constelação, que é assim, a menina dos meus olhos, amo, sou apaixonada, tudo que eu faço eu me apaixono um pouco. E constelação, eu também sou apaixonada, então eu sou um pouco suspeita para falar. Mas ela é uma ferramenta profunda e eu, como uma estudiosa, não poderia deixar esses estudos de lado. Então, quando encontrei constelação, já fui logo fazendo, estudando e estou aqui. Eu ainda estou no Estado, porque o Estado me tem como um patrimônio, né? Então não me aposenta, mas sou professora de origem do Estado, professora de filosofia. Sou mãe de um rapaz lindo, maravilhoso, um filho maravilhoso. Moro aqui na cidade de Peruíbe há já quase 30 anos, entre idas e vindas, né? Porque eu ia, voltava. Não atendo aqui em Peruíbe, mas trabalho. Já tive formações aqui, tenho vários alunos que já se esparramaram por aí, com formação em constelação familiar. Que mais sobre mim eu poderia dizer, né? Eu sou uma pessoa, uma pessoa entrando num outro ciclo da vida, mas que ainda conserva essa vontade, essa garra, essa força de viver, porque somos humanos, né? Numa passagem por esse planeta, né? Numa viagem para que a gente possa evoluir e ser uma pessoa melhor. Então, eu também só faço parte desse grupo, assim como vocês, né? Que estão aí ajudando. Esse grupo de gente doida, gente doida, isso. De viver efetivamente essa viagem. Isso, exatamente. Da gente continuar, você falou de você e falou dessa viagem toda, que é a vida, né? E a gente passa, às vezes, por essa vida sem muito entender o que ela significa. A gente só vai indo de acordo com que a maré vai vindo, a gente vai rebatendo, a gente vai seguindo sem necessariamente encontrar o nosso próprio caminho, né?
ou de entender quem de fato nós somos ou o que nós estamos fazendo aqui. Aí eu quero explorar esse seu lado filosófico antes da gente entrar na constelação, até para a gente dar uma base dessa filosofia, do que a gente fala no âmbito da filosofia, do... Como que é aquele ser ou não ser, eis a questão, né? Tem uma coisa muito... Sim. Que é essa provocação que eu faço todo início de programa, de quem somos, quem é você. Quem somos nós, quem é você, né? E Shakespeare no... Né? Ser ou não ser, eis a questão. Se você puder falar um pouco dessa questão filosófica da nossa vida, e talvez nessa pergunta de que é possível usar ferramentas para a gente responder o ser ou não ser. E que a questão é ser, né? Eu acho que a resposta é não ser, não tem para mim. A gente está nessa vida para sermos algo, né? Para imprimirmos algo, para fazermos algo que pode ser grandioso em alguns casos, que julgam, né? Como dirigir um país ou como até, sei lá, provocar uma guerra. A gente não nessa proporção. Sim. Ou alguém que no seu dia a dia vai dar uma água para um cachorro e fazer a diferença no mundo dele, né? Tem coisas que a gente pode fazer, então a gente pode ser. Isso é o que eu acho, mas eu quero saber do seu ponto de vista aí, dentro do que você estudou da filosofia. Responsabilidade grande essa, né? De falar. Toma! Toma! Ela começou já pisando no calo. Porque é ser ou não ser, essas questões todas, elas implicam naquilo que eu tenho como propósito de vida, né, nesse planeta. O que eu me propus a fazer quando aqui eu coloquei os meus pés. E isso tem a ver também com a nossa formação e a nossa viagem, né? Desde que chegamos aqui no primeiro momento, como nessa passagem de ainda não humanos, porque não tínhamos ainda o racional, mas nessa nossa viagem de instinto, sensações, depois emoções, depois racionalidade e agora espiritualidade. Nós estamos vivendo a era do espírito, então nós tivemos todos esses caminhos, né? Então quando entramos na questão da racionalidade, quando entramos nessa questão do racional, aí é que vem toda essa nossa história, porque aí nós começamos a fazer esse movimento para dentro, perguntando. Primeiro, conheça-te a ti mesmo e conhecerás o mundo, né? Esse filósofo maravilhoso que trouxe esse movimento interno, fez com que nós pudéssemos olhar, então, internamente para entender primeiro quem somos, para depois entender o mundo à nossa volta. Então, é muito importante isso, esse processo de autoconhecimento, porque à medida que você se conhece, você conhece o processo através do qual a vida está se fazendo. Nós não somos, Tati, nós estamos a caminho de ser. Porque o perfeito, ele já está pronto, ele é perfeito. E ninguém tira essa perfeição dele. Mas nós estamos a caminho dessa perfeição. Então nós estamos neste caminho de melhorar cada vez mais, né? Por isso a gente diz, estamos aqui numa viagem, né? Estamos aqui num caminho para chegar a ser, né? Somos aquela semente, que fomos plantados aqui para germinar. E qual a nossa responsabilidade, né, com relação a isso tudo? A nossa responsabilidade é realmente nos entender como pessoas que precisam desse movimento. Nós precisamos estar neste movimento de aprender a ser, aprender a conhecer, para chegar, né, onde Cristo, onde todos aqueles, a gente pode dar o nome que a gente quiser, né, onde todos os grandes mestres nos mostraram que seria ali o caminho, né? Sim. Então ser quem sou eu, não quem é a Maria Aparecida, quem é a Tati, quem é o pessoal de apoio, quem somos nós? Somos pessoas evoluindo, somos pessoas num processo de evolução. Então a existência ela vai se fazer todos os dias. A minha existência está se fazendo agora, a sua está se fazendo agora. Quando você escolheu trazer para cá um tema que vai enriquecer e ajudar muitas pessoas, você optou por uma existência evolutiva. Você não optou por ficar parada. Você optou por movimentar-se para a evolução e trazer pessoas para evoluírem junto com você. Essa escolha é feita todos os dias. A hora que eu acordo, que eu vou comprar um pão, a hora que eu acordo que eu dou um bom dia ou não dou um bom dia por opção, porque não quero falar com aquela pessoa, então não vou dar bom dia. São opções. Para que eu possa complementar e completar essa existência
com esse amor no qual nós estamos mergulhados, porque nós estamos mergulhados neste amor, para aqueles que creem, né, numa espiritualidade maior, obrigada pela colocação, para aqueles que creem em alguma coisa, nós estamos mergulhados nesse amor. Estando mergulhados nesse amor, não importa como você deu o nome, importa qual é a atitude que você está tendo diante da sua vida. E uma vez que a gente está mergulhado nesse espaço, quando a gente, mesmo que a gente escolha não fazer nada, estou colocando assim, eu estou perdido, não sei mais o que fazer, eu estou com vontade de ficar quieta no meu canto, eu quero deitar na minha cama e eu não quero falar com ninguém fechando a porta do meu quarto porque eu não quero mais nada. Há possibilidade de evolução desde que em algum momento eu preste atenção apenas em mim? Sim, se você prestar atenção em você, porque o fato de você se recolher e ficar quieta com você, significa que você está olhando para alguma coisa. O que impede você desse passo evolutivo é a não mobilidade, é você parar diante da vida. Muitas pessoas param por crenças limitantes, ficam engessadas, acreditam só naquilo, não abrem espaço para o novo, porque a vida se renova a cada momento. A vida se renova todos os dias. Nós vemos isso na natureza, nós vemos em nós vemos crianças nascendo todos os dias. Esse programa aqui todo dia traz coisas diferentes. Tudo se renova o tempo inteiro. Tudo está em movimento. Tanto aqui quanto no plano, tanto na matéria quanto no espírito. O que está lá em cima está aqui embaixo. Tudo se movimenta. Se eu paro, então se eu me retiro para olhar para mim, sim, a vida vai responder. Mas se eu paro por um engessamento, porque eu não quero, porque eu estou revoltada, então eu vou ter que responder por isso. E aí a crença limitante, aí que eu vou começar a tentar entrar numa crença limitante. Essa crença pode ter vindo para mim através de um sistema, de uma sociedade em que eu vivo, ou que aí a gente vai entrar nessa questão da constelação familiar, ou dentro de até o núcleo onde eu nasci. Porque a gente está falando do mergulho no amor no âmbito da espiritualidade, mas existe uma ferramenta que não está de fato ligada à espiritualidade, que é a constelação familiar, por exemplo. Pode-se dizer que é uma ferramenta, que é uma ciência, que isso é um estudo, para a gente desmistificar sobre espiritualidade, que a gente crê, esse ambiente de amor que a gente está colocado, mas nós somos seres que nos desenvolvemos com o que a sociedade nos coloca, com que o patriarcado nos coloca, como mulheres, com que a família nos coloca, porque às vezes a gente já nasce e cresce num ambiente que a gente sabe que espiritualmente eu posso ter coisas a resolver com aquela pessoa, para quem acredita numa linha kardecista, né? Quem acredita em encarnações, eu posso estar vindo aqui para resolver, ou para quem acredita em karma, tem um monte de coisa que pode estar ali. Mas ao mesmo tempo nós somos pessoas que também são físicas. E que essas questões físicas, quando eu vejo alguém fumando, alguém bebendo, alguém se auto-sabotando, dentro desse sistema eu posso também tomar aquilo para mim. E se eu também não quiser fazer nada em relação a isso, pode ser uma crença limitante no ambiente físico mesmo. Não sei se deu para entender aonde eu quero chegar, separando uma coisa da outra. Se eu responder e não estiver adequado, é só você perguntar e a gente vai de novo. Eu estou entendendo que o que você... Todos nós vivemos com crenças. As crenças fazem parte da nossa vida. O tempo inteiro nós estamos mergulhados nelas. Se elas são limitantes ou não, é isso que nós vamos ver através da nossa própria vida, nós vamos determinar. E aí uma análise, alguma coisa, né, você vai através de estudos, você vai se observando e percebendo se são ou não, se são adequadas, se são inadequadas, coisas assim. Mas é importante entender uma coisa, Tati, nessa questão toda que você está perguntando. Quando eu falo leis de amor, eu estou falando da nossa vida diária. Você é fruto de um amor. Você é fruto de um pai e uma mãe que um dia se amaram. Mesmo que no dia seguinte a esse ato, eles tenham se separado por alguma questão. Eles se amaram naquele momento. Aquele movimento foi uma lei maior de atração acontecendo. E isto é válido para todo o humano, para todo o planeta Terra. Isso não depende daquilo que eu acredito ou não. Isso depende de uma lei maior. Então nós estamos mergulhados mesmo neste amor. Ele é ele é a fonte de evolução através da qual eu evoluo. Esse amor. Tá. Então aqui não tem não tem como eu dizer, mas e algumas questões que poderiam entrar, que com certeza vão vir, perguntas serão feitas a respeito disso.
Aqui se trata de leis maiores. Constelação, ela trata de leis maiores. Ela não trata de uma lei específica. A especificidade da constelação vai ser trabalhada num movimento feito a partir de um relato que você vai trazer, pode trazer, e então eu vou olhar. Mas ela vai trabalhar de acordo com as leis do universo. Veja só. Então são leis maiores. Então ela é muito profunda. A gente diz assim, como vamos falar de justiça num país onde existe a injustiça? Né? Num país onde a injustiça é assim aberta. Ela existe, a justiça existe, depende de quem aplicar. Do ser humano, ela não depende de você, de mim, deste ou daqui, ela depende do humano. Ela depende desta consciência que nós ainda não atingimos para entender o que é justiça. Então assim é a lei do amor. Nós ainda não entendemos essa lei, mas nós somos frutos dele. Então todas as vezes que... Então um sistema só nasce, só existe um sistema, e a constelação vai trabalhar os sistemas, só existe um sistema quando existe um homem e uma mulher que se conectam a partir de um ato e uma terceira pessoa é gerada. Aí nasce um sistema. Antes disso é só um homem e uma mulher. Até aí é um homem e uma mulher. A partir daí é um sistema. A partir daí todas as histórias do homem e da mulher se conectam, se completam. E aí começam as questões. Aí as crenças. Aí tudo isso vai vir e vai gerar tudo aquilo que nós sabemos aí, que vai dar tema até lá. Até lá. Respondi a sua questão, porque são muito abrangentes e às vezes é difícil você fechar. Não, tá perfeito. Eu vou só chamar a Cheiro de Rica, que é uma parceira nossa aqui, e a gente volta para isso. Inclusive, talvez o que eu disser aqui você queira complementar. Você me diz depois. O que eu quero falar para vocês da Cheiro de Rica, a Cheiro de Rica é uma loja, uma parceira que está aqui com a gente, uma perfumaria, não necessariamente uma perfumaria, mas uma loja de perfumes, é diferente. Ela trabalha com perfumes que são importados, perfumes nacionais de alto padrão, ela vai trabalhar com inspirações também, então você consegue ter acesso a esses perfumes, mesmo que você não consiga comprar o vidro inteiro. Ela trabalha com decantes para que você tenha acesso a essa perfumaria, que é uma perfumaria que a gente sempre acha que está distante da gente. Então ela trouxe para cá como uma forma de você comprar perfumes importados, mas também, se você não consegue fazer o combo completo, você consegue pegar frações para ter acesso a essa linha de perfumes, que são perfumes mais, eu vou colocar aqui, um pouco mais caros, mas isso depende também de cada um, daquilo que você vê. Mas ela olha para isso e com cuidado, para que todo mundo tenha acesso, tá bom? A Cheiro de Rica, além de uma loja de perfumes, ela também é uma sex shop. Ela tem um espaço reservado para que você possa comprar produtos da sex shop, produto que você possa olhar para si, começar a olhar com carinho nessas questões mais de prazer íntimo, sexual, para que você possa também se libertar aí de não lhe dar prazer. Acho que é importante falar isso junto com o seu parceiro ou não, mas também de você olhar para si. Tá? Então a Cheiro de Rica, ela tem muito cuidado, ela olha para isso com carinho, treina os seus funcionários para poder atendê-los de uma maneira discreta e enfim. Ela fica na Rua dos Pescadores, número 139, para quem está aqui em Peruíbe, e na Rua do Comércio, número 89, para quem está em Itariri. Você consegue, através do Instagram, Cheiro de Rica, localizar e saber lá que ela tem um jeito de brincar com essa questão sexual até, para poder ser mais leve, mais prazeroso, que é o que tem que ser. Essa é a Cheiro de Rica, tá bom, gente? Vamos voltar aqui. A Cheiro de Rica é uma parceira nossa muito querida. Tem um trabalho mesmo assim com essa questão feminina, levanta a bandeira, muito legal. Sim, você respondeu o que eu queria, mas o que eu quero de fato é quando o nosso tema é a constelação familiar, até você falou um pouquinho para mim nos bastidores, as pessoas correlacionam a terapia, a constelação familiar com uma questão espiritual. E embora estejamos falando que estamos inseridos numa questão de amor, eu estava pensando, eu remeti erroneamente talvez, nesse amor puro quando a gente fala de Jesus Cristo, quando a gente fala dessa questão de estarmos num mundo onde a gente tem um ser maior e embutidos nesse amor. E você já me trouxe uma outra forma, você já me trouxe uma outra maneira de enxergar o porquê estamos mergulhados no amor. E aí eu quero saber dessa separação, aonde entra a constelação? De fato, não tem nenhum vínculo com a espiritualidade?
Não tem um vínculo com espíritos. Ela tem vínculo com a espiritualidade. É importante essa questão. E vamos voltar um pouquinho aí nesse discurso e dizer o seguinte sobre o que chama a sua atenção, o que você quer que a gente fale, eu acho importante, é como a constelação praticamente pode lidar com todas as questões, né, tendo esse olhar. Então vamos lá. A constelação, ela tem uma base nos relacionamentos humanos. Veja só. Nos relacionamentos humanos, nos relacionamentos da humanidade entre si. Isso já é grande. Então, esse já é o todo. Sim. A partir daí, então, nós temos 3 leis que regem esses relacionamentos. Seja o nosso relacionamento aqui, seja o relacionamento meu com meu filho, seja o relacionamento meu com meu ex-marido, com a minha mãe, com meu pai. São leis que vão reger. São 3 pequenas leis. Que quando a gente vai estudar todas as linhas espirituais, você pode dar o nome que você quiser, elas estarão inseridas lá. Então ele só trouxe, né? Então a pessoa que canalizou esses ensinamentos, eu digo dessa forma, ele só trouxe para nós, para o nosso conhecimento, como esses relacionamentos vão se dar e quais leis estão embutidas aí. Então não se trata de estarmos falando aqui de coisas, se trata de cientificamente isso ter sido comprovado. E como a gente diz cientificamente? Porque existe uma física atrás disso, um movimento da física, teorias que comprovam isso. Existe um movimento biológico que comprova isso, a ressonância mórfica. Então existem estudos com base. Ressonância mórfica. Nós estamos aqui num campo mórfico. Você disse uma coisa assim que nós começamos aqui esse trabalho, você disse assim, parece que nós nos conhecemos há bastante tempo. Isso chama ressonância mórfica. Sim, com certeza, em algum momento já estivemos juntas. Se não, pessoalmente, no inconsciente. E aí vem Jung, que nos mostrou o inconsciente coletivo, e aí vem toda a história humana que nos mostra questões similares acontecendo a cada época. Então, é preciso estudar um pouco para entender um pouco essa profundidade da constelação. Quando você fala assim, as pessoas misturam constelação, o campo da espiritualidade da constelação, com o campo de espíritos. Espíritos você lida na casa espírita, lá é um local onde as pessoas vão para olhar para uma questão onde um espírito está incomodando ela, né? Ou ela tem uma mediunidade, obsessores, essas falas, coisas nesse sentido. Lá é uma casa específica. Assim, quando você vai numa igreja, seja ela igreja protestante ou seja ela católica, você vai ali para realizar um culto. Né? No espiritismo é dessa forma. A constelação, onde ela entra com a questão da espiritualidade? Por causa das leis maiores. São leis que, quando você olha e as estuda profundamente, elas não têm amparo no campo humano, elas têm um amparo na espiritualidade. Jesus disse, honra teu pai e tua mãe. Uma das leis da espiritualidade é essa. Eu nasci de um pai e de uma mãe. Eu preciso respeitá-los, eu preciso respeitar essa história. O maior problema que nós causamos para nós mesmos é quando nós não respeitamos essa nossa história. É quando eu olho para meu pai e minha mãe e disse, eu passei por isso. Quando eu fui procurar constelação por isso, eu não entendi algumas coisas. Quando eu digo, você fez isso, você fez aquilo, você é culpado, eu sou assim por causa de você. Quando eu julgo. Alguém já disse isso lá atrás, não julgue. Não faça para o outro aquilo que você não gostaria que lhe fosse feito. Então são leis profundas, não são leis tiradas aleatoriamente. São leis tiradas mesmo da nossa convivência diária. Da nossa convivência diária. Quais são essas leis? 3 leis, hierarquia, pertencimento e equilíbrio. Hierarquia, pertencimento e equilíbrio. Elas não têm uma ordem. Tá. Em geral, quando uma delas está, quando existe um processo dentro de uma delas, ele está inserido nas outras também. O pertencimento qual é? Todos nós pertencemos a um sistema. Todos nós nascemos de um pai e de uma mãe. Não tem como você negar isso. Então eu não posso negar que eu estou aqui porque meu pai e minha mãe permitiram que eu estivesse. Se eles me abandonaram depois, me jogaram no lixo, como eu tive casos, eu tenho N casos, esse é um segundo momento da história. No primeiro momento, eu pertenço a esse sistema. Meu pai e minha mãe permitiram que eu vivesse.
Então você, todos nós. Então esse é o sistema, é o nosso sistema. A hierarquia. Eu não poderia, por mais que você seja mais jovem que eu não poderia chegar aqui e tomar áreas de dona. Você chegou primeiro aqui, eu cheguei depois. Isto já está, aqui já precisa ser obedecida uma lei. Os rapazes, o pessoal de apoio. Por mais que vocês sejam mais jovens, veja só. E a questão da hierarquia não é uma questão de idade, é quem veio primeiro. Então quem veio primeiro num sistema familiar? Pai e mãe. E isso não tem como discutirmos, né? Teríamos que discutir com Deus. Olha, você me mandou o pai e a mãe errado, caramba. Pode mandar outro aí, né? Pode mandar outro? Se fosse fácil. Se fosse fácil. E dessas 3 leis ficou ainda o equilíbrio. Isso. E o equilíbrio diz respeito ao relacionamento a 2. Esse relacionamento a 2 é marido e mulher, pai, mãe, filhos, pais. Nós não podemos dar mais do que nós recebemos. É preciso que haja uma ordem nesse dar e receber. Então o equilíbrio diz respeito ao dar e receber. Eu estou dando para você um conhecimento, né? E você está me dando uma oportunidade. Não sei como. Está havendo uma troca aqui entre nós. Essa troca ela é legítima no universo. Ela precisa, é necessário essa troca. Então muitas coisas que a gente vê às vezes em desequilíbrio é porque esta lei está desequilibrada. Entre marido e mulher, isso acontece muito, você vê muito essas questões, porque na maioria das vezes a mulher acha que ela deve doar mais por ser mulher, porque a sociedade cobra mais, porque a sociedade, né, faz com que acreditemos que nós temos que fazer isso, aquilo outro, e quando na verdade os dois, se a lei pede o equilíbrio, os dois têm que dar e receber em equilíbrio. Então, a maioria dos casos acontecem questões muito profundas nos relacionamentos, exatamente porque esta lei está em desequilíbrio. Então, é preciso uma ordem nessas leis. Inclusive, temos na ordem da ajuda, que é diretamente ligada a essa lei, nós temos 5 aspectos específicos a respeito. Eu não posso dar mais para você do que você pode me devolver. Então, eu não posso dar mais para o meu filho do que ele possa me devolver. Então, os pais, por exemplo, que desejam dar muito mais para o filho do que aquilo que um filho precisa receber, eles vão causar um desequilíbrio na vida do filho. E aí acontecem as coisas que a gente tem visto ultimamente, né? Um casal, né, quando a esposa, ou mesmo quando o marido faz muito mais do que ele deveria e não consegue manter durante muito tempo e acontece então uma separação. Então são leis que vão ser cobradas, você conheça ou você não conheça. Você desconheça ou você conheça. Elas serão cobradas, porque são leis maiores. Não são leis que foram feitas por alguém que não tinha nada para fazer e de repente resolveu que elas existiam. Não, elas existem no universo. Elas existem como lei. Naturais e que estão fluindo e interferindo na nossa vida o tempo inteiro. Agora, ainda falando, vou te trazendo de novo para a filosofia. Quando a gente tem o desequilíbrio no mundo como estamos, em que leis não são respeitadas, que quando a gente fala de ensinamentos anteriores, quando a gente está com a harmonia totalmente descompensada, a gente tem fruto do caos. E eu falo fruto do caos não só porque a gente está vendo guerras novamente na Europa, quando a gente fala dessas questões que estão vindo aqui, quando a gente pega um policial que jogou um cara de cima de uma ponte, quando a gente tem algumas coisas dentro da família onde sensações como suicídio, como doenças, eu vou colocar dentro desse, quando a gente tem depressão, ansiedade, burnout, há um desequilíbrio aí acontecendo, né? Então, no campo filosófico, aí eu vou falar antes da gente ir para a constelação, no campo filosófico, como a gente já tem implícita essas 3 maiores leis, quando a gente olha para o mundo que está um caos, efetivamente pode não estar um caos hoje porque eu estou feliz dentro de um ambiente específico, num corte, mas quando a gente olha para uma visão mais macro da coisa, a gente vê isso. Há um caminho que a gente possa começar a pensar em olhar para isso e falar: como eu consigo tentar encontrar um caminho para amenizar o caos? Campo macro, e aí depois a gente vem com visão integral, visão sistêmica e visão pessoal. Foi isso que você fez agora.
Só para você se surpreender, a constelação familiar, ela é uma terapia filosófica, ela não é uma terapia psicológica. Ela tem bases. Disso. Ela tem bases na psicologia, naturalmente, porque ela trata da consciência como um elemento para você entender a existência. Olha a diferença. A psicologia vai tratar da consciência. A constelação trata da existência a partir da consciência humana. Olha a diferença. É do macro para o micro. Então Sim. é bem... E por que ela é filosófica? Porque a base dela é a existência humana. É esta boa existência. É entendermos que existimos no amor. Aí você fala desse caos que existe. Na verdade, não há um caos, há um processo de evolução, que num certo momento nós entendemos como caos. Mas como é que acontece, então, os suicídios, as depressões? Por que isto vem junto com tudo isso? Né? Porque nós, como humanos, nos separamos da fonte. Que fonte é essa? Amor. A fonte é o amor. E não é esse amor piegas, de eu amar você, eu dizer, eu te amo, e todos os dias eu te amo. Nós nem sabemos ainda que amor é esse. Nós só sabemos quando a gente assiste A Tentação de Cristo, quando assistimos esses filmes, aí a gente entende que amor é esse, né? Foi o amor que esse mestre maravilhoso nos deixou, esse legado deixado por ele. Isso é amor. E amor, tantas outras pessoas que deixam de viver para viver em prol do outro. Isso é amor. Nós ainda não entendemos isso. Mas no momento em que nós nos separamos lá atrás desta fonte, nós causamos essas doenças para nós. Tati, todo ser humano precisa estar conectado com a fonte. Então, todos os yogis, todos os grandes mestres que vieram nos ensinar alguma coisa, eles pediam desapego, ligação com a fonte, ame, conheça você mesma, né? Conheça-se, saiba quem você é. Se você não sabe quem você é, como é que você sabe da dor do outro? Se você não sabe que você é capaz de sentir angústia por um filho seu estar sofrendo, como é que você sabe que o outro está passando por uma angústia? Você não sabe, porque você não se conhece. Você não tem esses elementos a partir de você mesmo. Então, o autoconhecimento, Tati, é fundamental para que você possa realmente entender e estar conectado com essa fonte. Aí, mas como assim, né? Como estar conectado com a fonte? Eu acredito em Deus, eu acredito em Deus. Em algum momento você está desconectado. Em algum momento você não está conectado com você mesmo. Você não tem o que a gente chama de presença. O tempo inteiro, você, para fazer o programa, eu gosto de ir pontuando na vida real. Então, eu vou dando esses exemplos, são pequenos exemplos que nos ajudam a ancorar, né, na terra, a ancorar no nosso momento diário. O tempo inteiro que você está aqui, você está conectada comigo e com o seu pessoal de apoio. Isso é presença. Você está presente. Você faz o seu programa presente. Terminou o programa, pode ser que você tenha uma questão para resolver em casa, você vai dizer, gente, obrigada, vou resolver as minhas questões. Pronto, agora você vai se colocar presente para as suas questões. Então, esse estado de presença, esse estado de ser, o tempo inteiro, ele é necessário. E como é que você consegue isto? Porque você se conhece. Porque você um dia fez um movimento de, puxa, quem sou eu? Para onde eu estou indo? O que eu quero para mim? Se eu não sei para onde eu vou, como é que eu vou saber qual caminho tomar? Eu vou segurar essa pergunta porque eu vou associar isso de uma outra forma. Ah, meu Deus! É muito bom isso. Se a gente não vai saber para onde ir. É aquela história, né? Você não sabe onde você vai chegar se você não. Você não sabe qual caminho você vai tomar se você não sabe onde chegar. Isso. E aí eu vou dizer isso correlacionado. Eu vou ter que trazer aqui a Central do Empreendedor. Ela é uma empresa que ela é de olhar de dentro para fora. Só que isso, claro, no âmbito empresarial a gente está falando. Então, se você tem uma loja, se você é médico, se você é um advogado, se você é MEI, se você tem um pequeno negócio, um grande negócio, não importa. O importante é você conseguir entender que dentro aí, né, do sistema que a gente fala de tributário, quando a gente está lidando aí com o governo, a gente precisa ter regras, a gente precisa estar alinhado. E aí a gente tem que fazer isso com quem entende dessa outra parte. Porque às vezes eu entendo de cortar o cabelo, de fazer uma unha, de fazer uma constelação familiar. Eu consigo entender de várias coisas, mas eu não consigo entender dessas questões documentais, essa questão de você estar ligado com o governo.
A Central do Empreendedor é uma contabilidade que fez questão de se aperfeiçoar e enxergar o teu negócio de dentro para fora. Ela vai te acompanhar internamente para que ela consiga mostrar o que você precisa, ter a sua documentação correta, você tá com as suas questões tributárias de acordo e assim você não terá problemas futuros. E isso é importante de dizer. Tudo que você não toma cuidado agora pode implicar no seu futuro, no financeiro, em multas que você tem para pagar. A gente leva isso para a vida, né? O que a gente não enxerga hoje pode nos trazer questões, hoje e depois, mas com certeza. A gente, contabilidade tem questões futuras aí muito, muito, muito fortes. O telefone da Central do Empreendedor é o 13997744573. Eles atendem não só a região de Peruíbe, eles atendem a Baixada Santista, São Paulo e o Brasil. Eles estão preparados com uma equipe integrada para você conseguir entrar em contato, ter as suas questões resolvidas, tenha ele como pessoas que vão te ajudar e te auxiliar no teu negócio, que você não vai se arrepender. Eu garanto isso. E a constelação familiar tem um dedo aí. Tem um dedo aqui? Isso, na organizacional. Ela tem 4 vertentes. A pedagogia, né? Trata da educação, exatamente. O direito, é o direito sistêmico. O familiar, que é o que nós estamos tratando como sendo o arcabouço principal. E a organizacional, que trata das empresas. Por quê? Porque o sistema empresário, então o sistema de uma empresa, ele é o mesmo da família. Então, muitas vezes, questões envolvidas numa empresa estão relacionados a como os parceiros, né, da empresa estão se relacionando. A última que eu tive organizacional, uma empresa que foi montada assim, alguém tinha o trabalho e alguém tinha o dinheiro. Então ele ofereceu o trabalho e o outro que tem o dinheiro vai e abre a empresa. Daqui a pouco não estava mais acontecendo a entrada de serviço para aquelas pessoas. O que estava acontecendo? As pessoas que tinham o trabalho estavam no lugar de sócios. Elas estavam fora do seu lugar. O dono é o dono, o funcionário é o funcionário. Só que os funcionários entraram, então essas pessoas que tinham esse trabalho, então foi um comum acordo. Então você abre e eu levo o trabalho, vamos trabalhar juntos. Então ele entra como sócio. Só que ele não é sócio na empresa. E aí ele está como funcionário. E aí isso cria um imbróglio, isso cria situações equivocadas. E aí o trabalho não entrava mais. Quase que a empresa fecha. Então, assim, são questões que você acha que não tem a ver, mas tem a ver. Uma empresa ela é montada em cima do sistema. O sistema de cada um. O seu sistema, o sistema dele, o meu sistema, o sistema do outro. Então, vocês aqui têm um trabalho onde o sistema de cada um vai interferir. Então, se começar a ter problemas, precisa olhar o sistema de cada um em relação à empresa, né? Então é muito similar. Cuida daquilo que lhe... Não é cuidar, é que quando você monta, você cria uma empresa, você criou um sistema. Aí você precisa olhar, se alguma coisa está errada, precisa olhar onde é que está o nó. Então nós vimos ali que o nó estava... os funcionários estavam no lugar de sócios. Sócio não é funcionário. Sim. Funcionário não é sócio. Então isso estava equivocado. Isso estava no lugar errado, é como um filho. Um filho num sistema familiar. O pai morre, o pai separa, alguma coisa. E o filho mais velho passa a assumir a postura do pai, ele vai ter um problema na vida. Ele vai ter um problema junto com a mãe no sistema, com os outros irmãos e com ele mesmo. Porque ele está fora do lugar dele. Ele só é o filho. Ele não... Então, muito problema que cria uma mãe quando o pai, por algum motivo, não está presente e ela diz, filho, agora você vai assumir o lugar do seu pai. Puxa, que pena. Por que a gente diz isso? Porque ele está no lugar errado. Ele só é um filho. Ele é o filho talvez o mais velho, mas ele só é filho. Ele é filho. Ele nem escolheu ser pai. Ele nem escolheu. O próprio sistema vai exigir uma reparação. Então a vida desse filho não anda, ele não casa, ele se casar não tem problemas sérios a respeito dos relacionamentos. Então a vida, por quê? Porque ele está fora do lugar dele. No nosso lugar nós temos força. No nosso lugar. Fora do nosso lugar, nós não temos força. Então, a empresa ela tem essa característica, né? É a mesma... O componente é o mesmo da família. Mas como é que a gente vai descobrir o nosso lugar? Qual é? Cada um se colocando no seu lugar mesmo, né? Veja. Você tem o seu pessoal de apoio, você é a pessoa que faz as entrevistas. O seu pessoal de apoio poderia estar aqui fazendo a entrevista?
talvez eles dissessem, eu não me sinto confortável, porque não é o lugar deles, né? Eu sou a quarta, quinta filha, às vezes eu sou a quinta filha. O quinto filho é aquele filho que não é aceito pelos mais velhos e que acaba cuidando dos mais novos, né? Então é aquele filho que fica para lá e para cá, né? É chacota do mais velho, né? Fica zoando e tem que cuidar dos mais novos. Se eu estiver no meu lugar, como estava, como sempre foi, eu tenho força. Mas se eu achar que por ser mais forte, por ser mais briguenta, eu posso ir para o lugar da minha irmã mais velha, vai ser um problema sério. Tira o sistema todo, vai ter um desequilíbrio. Desarmoniza. Porque eu estando no meu lugar e aceitando e entendendo isso, que é assim mesmo que funciona no sistema familiar onde tem muitos irmãos, tudo bem. Mas eu negando isso, é aí que está o desequilíbrio. O desequilíbrio está quando a gente diz não para as coisas como são. Então, por exemplo, um casal. O marido quer estudar e a mulher fala, vai estudar você, eu vou me sacrificar e tudo bem. Daqui a um tempo ele não vai aguentar. O casal vai se separar. Porque a harmonia, o equilíbrio está em que os dois façam juntos a caminhada. Não que um vá e o outro não possa ir. Os dois precisam ir juntos. Então, você não pode estudar, ou você pode estudar, vamos estudar os dois, ok. Mas um não pode dar mais que o outro. Os dois precisam receber e dar na mesma quantia, na mesma quantidade. A maioria se separa por causa dessa lei, desse desequilíbrio nessa ordem, né? Eu vou aproveitar para poder até dizer para o pessoal que assim, a gente está fazendo a gente vai falar sobre constelação familiar. Nesse programa a gente está falando de uma visão muito ampla da constelação familiar, mas eu já convidei a Maria para voltar para a gente falar sobre questões específicas e aprofundadas. Então a gente, não importa a ordem que vocês estão assistindo esse programa, ou quando ou onde, vão existir duas formas de a gente falar da constelação. A constelação como ela é descrita, ou como ela é vista, ou como, né, ela de uma visão um pouco mais não é externa, profunda, que fala, ainda mais rasa. Eu acho que a gente está falando rasa. Agora de uma questão mais rasa, certo. E vai ter um programa em que a gente vai falar ela de uma questão mais profunda, porque ela é profunda, começa por aí. Sim. Ela consegue atingir coisas muito importantes e auxiliar. Então a gente decidiu levar para esse nível de explicação, e uma coisa vai estar correlacionada à outra em algum momento aqui, dependendo de onde você está assistindo. Quero deixar isso claro. Só para completar antes da sua próxima pergunta, só para completar isso tudo que você disse, ela é considerada um movimento do espírito no planeta. O que é um movimento do espírito? Lembra que eu disse no começo, né, das eras, de como o nosso cérebro, como nós, ou como humanos, fomos nos desenvolvendo e chegando até aqui, que é a era do espírito, né? Por isso a transformação do planeta. Na era do espírito, ela é uma terapia que nos movimenta para ver. E aí vem a quântica. Nos movimenta para ver o que está acontecendo comigo, porque eu já não estou entendendo mais, eu não estou conseguindo ver mais, né? E continuo na questão. Constelação mostra. Então isso é profundo. E outra coisa, ela é uma cirurgia da alma. Então o espírito, enquanto o que nos move, o que move o planeta, e alma, enquanto ser humano, aquelas pessoas que às vezes estão insatisfeitas, têm tudo e estão insatisfeitas. Alguma coisa, a alma não está satisfeita. A constelação, ela tem este alcance. Por isso ela é chamada e considerada uma cirurgia da alma. E movimentos de constelação são tão profundos que a pessoa precisa terminar a constelação, deitar e dormir. Porque ela sente, sim, como se ela tivesse sido mexida internamente. Tá? São movimentos muito profundos. Então ela tem essas duas conotações exatamente por causa dessa profundidade. E não nos enganemos, consteladores e consteladores. A Sophie Hellinger diz assim sempre sobre a constelação: ela abre portas. Alguns consteladores só abrem uma porta, tem consteladores que abrem 10. Só para você entender, a gente não entra nesse mérito de questão, porque não se trata de julgar estudos, né? Eu ainda estudo todo dia, porque cada caso é um caso. Cada pessoa é uma pessoa. Temos 3 leis, mas cada pessoa é uma pessoa, Tati. Mas somos seres únicos e individuais, e isso a gente tem que entender, que embora a gente vive em sociedade, nós somos seres únicos e individuais, com necessidades e questões que são, enfim, tirando esse mérito. Vamos só entrar um pouquinho, eu tô preocupada com o tempo, da gente falar um pouco como funciona
de uma maneira física, tá? Tipo, agora, a constelação familiar é o quê, de fato? Você vai estar lá orientando, a gente precisa de um galpão, a gente precisa de uma sala, a gente precisa... Como que se dá a constelação? Para que as pessoas depois possam até te procurar e depois a gente entra efetivamente no trato. Como são essas pessoas que você precisa? Quantas pessoas você precisa? Você precisa de uma anamnese? O que você precisa antes para poder a pessoa te dizer, quero constelar. Qual é o caminho? E o que acontece lá dentro? Quer dizer, da parte física. Nem estou falando da parte... A constelação tem eu trabalho de duas formas, na presencial e na online, né? A presencial, ela precisa, assim, precisamos de um espaço, talvez um espaço desse tamanho aqui, um espaço não precisa ser muito grande, precisamos de um espaço, na verdade aqui não daria, seria pequeno. Precisamos de um espaço, um mínimo, eu sempre digo, um mínimo de 10 pessoas para a gente fazer uma constelação. Eu não faço uma anamnese profunda, porque por conta da própria experiência, né? A gente já entende. Numa constelação, o menos é mais, ou seja, quando você traz uma questão numa constelação, você não precisa contar sua vida inteira. Às vezes, se você disser para mim, eu tenho uma questão com a minha mãe e meu pai, qual é a questão exatamente? A gente já pode identificar onde é que está, né? Talvez você seja alguém que esteja julgando aí algumas questões, então já tem que olhar direto. Então, por conta de experiência, a gente já vai direto ao ponto. Ela não precisa de muitos dados, a constelação, para acontecer. Ela vai acontecer num espaço que a gente chama de campo, onde eu apenas abro esse campo. Qual é o trabalho de um facilitador? Ele é como se fosse o mensageiro daquele campo, ele vai abrir aquele campo. Ele é que tem a ferramenta para abrir aquele campo. Ele conduz. Ele não conduz manipulando. Nós não interferimos. Em nenhum momento nós podemos interferir. Quando um facilitador interfere, ele está tentando manipular. E se ele está tentando manipular, ele vai prejudicar o resultado dessa constelação. Então, assim, o seu pessoal de apoio está todo lá. Eles não interferem no seu trabalho aqui. Porque se eles interferirem, eles estão manipulando de acordo com aquilo que eles querem. É claro, eu estou falando de um processo técnico aqui. Se precisar, é claro que eles vão fazer isso. Numa constelação, eu não posso interferir. A constelação vai caminhar da forma que tem que ser. O que vem numa constelação? Sensações, emoções, situações que foram represadas lá atrás, situações muito profundas, às vezes, de um avô, de uma avó, de alguém, de um bisavô, situações que a gente não sabe. Nunca sabemos, Tati. Você mesma disse, cada um de nós é um, cada um de nós tem uma história específica, única. A constelação, ela é sempre isso. Ela vai trazer aquilo que está no seu inconsciente e que está impedindo você de ser uma pessoa melhor ou mais feliz no dia de hoje. Ela vai te mostrar uma solução. Ela te dá caminhos. Ela não te dá soluções prontas. Faça isso. Ela te dá caminhos. Muitas vezes ela abre espaço para coisas maravilhosas que você nem estava esperando, e ela abre espaço para isso. Quando você se abre para olhar, porque é como se você, numa constelação, é como se você se afastasse agora para olhar a sua vida. Por isso a gente diz, né? Vamos olhar isto numa constelação. Como espectador você fica. O cliente fica como espectador e eu também. Eu vou interferir em movimentos de técnica. Eu vou interferir perguntando o que está acontecendo aqui, para que eu possa ir formando uma visão do todo, mas sem interferir do tipo, venha para cá, vai para lá, e agora, o que você quer? Essa interferência não existe. Eu só interfiro, eu só pergunto, eu só falo. Tem a constelação quântica a gente não fala. Nada. Pera, constelação quântica, pera. Deixa eu falar uma coisa. Constelação quântica, eu nunca ouvi falar disso. Vamos para... Ai, meu Deus. Deixa essa para um dia só. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu quero falar da Black Laser antes, a gente está a caminho aqui, é muito assunto bom. E eu quero falar da Black Laser. Se vocês não conhecem, a Black Laser é uma empresa de personalizados, trabalha com cortes a laser e também com a impressão 3D. Falando dessas linhas, eles começam assim. Trabalha com corte a laser, ou seja, qualquer coisa que vocês precisarem de corte com precisão, é importante que esses cortes sejam a laser por toda a característica que o laser traz. Ele tem uma máquina para isso, então ele consegue fazer cortes de logotipia, cortes de itens que você precisa como a gente mostra aqui no vídeo, né? Desenhos específicos, bem torneados, e a laser consegue fazer isso de uma maneira precisa.
E também você consegue fazer impressão 3D. A gente sempre acha que está tão distante da gente, a gente tem uma impressora 3D aqui na região, que você consegue ver aquilo que você quer fazer, o que você quer, qual a sua paixão. Quando você gosta de bonecos, itens, questões do que você precisa, eles conseguem imprimir também para vocês na impressora 3D. Trabalha muito com personalizado, porque ele trabalha muito com aquilo que você imagina. A equipe é preparada para você ter alguma coisa que você quer presentear, alguma coisa que você quer dar para alguém, alguma coisa que você quer diferente, conversa com eles, que eles vão conseguir, às vezes, imprimir de fato isso para você. Então, eu vou dar para vocês o telefone da Black Laser, o telefone de contato para que vocês possam falar com eles, que é o 13 99163 2522. É o telefone da Black Laser. Gente, é muito legal. Entenda que às vezes você está imaginando alguma coisa que você quer, ele pode realizar para você. Então, pode, né? Nem tudo é possível, mas o que for possível, tenho certeza que eles conseguem fazer para vocês. Inclusive gravações, entre outras coisas mais. Essa é a Black Laser. Nossa, valores. Você falou do Black Laser, eu lembrei de outra coisa que nós não podemos deixar de falar. A constelação também trata dos animais. Ah, isso é ótimo. E com relação a campo, é a mesma situação da criança. O animal carrega, assim como a criança, eu disse no começo, né? Sim. Que quando recebemos crianças, nós precisamos olhar os pais, que a criança está honrando, fazendo pelos pais, por amor, um amor equivocado, naturalmente. Nós temos dois tipos de amor: o amor enganoso, o amor equivocado, e o amor que evolui, educa, ensina. O animal entra nesse campo e ele assume por você, junto com você, por amor, ele assume também a sua dor. O último caso que eu tive, assim, quando um gatinho veio se flagelando, assim, uma situação, fazendo xixi em todos os lugares, fazendo cocô. E quando eu perguntei como foi sua vida, né? A vida da tutora. Ela teve uma vida muito difícil e ela tinha 2 gatinhos, né? E esse gatinho apanhava do gato mais velho. Sofria, assim, a agressividade do gato mais velho. E como foi sua vida, ao perguntar, né, para ela? Como era você? Ela sofreu abusos, ela sofreu muita violência, era colocada Quando ela ia trabalhar, ela deixava o gatinho num único quarto, fechado, para impedir os 2 brigarem. Ela sofria a mesma coisa. Mas ela não tinha se atinado disso ainda. O gatinho estava reproduzindo exatamente o que ela tinha vivido, né? Então, o autoflagelo, a agressividade que ele estava recebendo do outro. Então, toda a agressividade que ela recebeu e que estava incutida nela ainda, né? Porque isso fica em nós. Isso fica imantado, né? As emoções ficam imantadas se você não olhar. E aí você tira o gato, né? Aí você faz todo um processo na constelação, né? E você tira o animal desse processo, porque ele não pode carregar junto com você ali. É uma dor, né? É uma dor. Naturalmente ele vai aguentar. Que isso me emocionou, não sei porquê. Porque animais são maravilhosos. Eu sou apaixonada. Nossa, eu tenho 4 gatos. Eu tenho 4 cachorros. São maravilhosos. Eles são companheiros nossos. Nossa. E eu acho muito importante até pra gente se... É engraçado quando dizem que os animais às vezes vêm como cura. Engraçado assim. O cavalo, você não tem noção do cavalo dentro de uma constelação. Nós vamos ter um evento em abril na cidade de Troncoso e teremos uma aula sobre o cavalo. O cavalo, ele é um animal de cura. E ele, numa constelação, ele faz o movimento do facilitador. É lindo. Por isso a gente diz que ele é uma terapia filosófica, porque ela é profunda, ela trata da existência. E quando você vê um animal, quando você vê um cavalo neste campo de atuação, você entende como é profunda a nossa existência, nossa vida, como nós temos ferramentas de autocura. Você disse desde o começo, a nossa conversa é essa, né? Como entender isso? Como eu posso entender o que fazer comigo? Eu preciso só buscar, porque o universo traz as ferramentas para nós todos os dias. O tempo inteiro, quando eu pergunto, né, o que fazer, ele traz, ele responde. Eu preciso só estar atenta. Eu não preciso saber e conhecer. Então, as pessoas não precisam ter esse conhecimento, mas precisam, no mínimo, conhecer. Eu sempre tive, assim, por norma na minha vida, o seguinte: se eu não conheço, eu vou conhecer para saber se é bom ou ruim. Né? Nós falamos de alguma coisa um pouco antes disso. E não há julgamento. É importante você saber o que é. É importante você saber para você fazer suas escolhas. Então, o autoconhecimento vai nos levar às melhores escolhas.
O autoconhecimento vai nos levar a isso, a escolher melhor, para ser melhor, para cada vez mais estar em contato com essa paz interior. Porque problemas eu tenho, você tem, todos vamos ter. Eu tenho os mesmos problemas que todos os seres humanos têm. Né? Tenho os mesmos problemas, não sou melhor. Eu apenas tenho uma visão diferente deles. E já posso te ajudar a mostrar para você essa visão. Gente, eu conheci a Maria Aparecida fisicamente hoje, né? Nós nos conhecemos hoje. Nós fizemos um contato via Instagram, ela falou comigo e a gente veio pra cá e eu falei, coitada, em algum momento aqui, porque você vai vendo que as pessoas que vêm pra cá, que quando você levanta uma bola, elas cortam, eu vou indo nessa e vou jogando, porque nada aqui é combinado. Vocês sabem como é que o programa funciona. Né? Nada foi conversado antes. Máximo um bate-papo de conhecimento aqui e a gente se joga para que vocês tenham essa experiência junto comigo. Conosco, né? Com os meus convidados também, mas que normalmente eles têm uns conhecimentos e eu vou sugando. Eu tenho um pouco tempo ainda, mas o meu público, o público que está em casa, normalmente às vezes está sentado assistindo, está vendo que a gente está conversando e aí eles dizem assim, tá bom, entendi. Ou vou entender melhor, eu vou reassistir e tal, mas o que eu faço com isso? Estou entendendo que é constelação, mas o que eu faço com essa informação agora? Porque você sabe, porque eu tô aqui aprendendo com você, mas eu tô sentada no meu sofá e eu sabia mais ou menos de constelação e não sabia o que fazer. Ou eu vou trazer, depois a gente vai falar profundamente de constelação, mas agora você disse o do ser, o de você viver, essas questões de você se olhar. Como? Por onde eu começo? No seu ponto de vista, como você diz isso? E já peço assim, a gente tem acho que uns 4 minutos, 3 minutos, eu nem sei quem pode dizer. E aí você já fala o seu contato, como as pessoas te encontram. Como começar, né? A constelação é uma ferramenta de autoconhecimento. As leis, quando eu conheço as leis, quando eu faço um curso de constelação, estou falando de bons cursos, né? Eu dou um curso de constelação e eu trabalho muito essa questão. Primeiro, você se trate, para depois você sair daqui como um terapeuta, facilitador e poder ajudar outras pessoas. Então, o primeiro trabalho é muito contundente, na verdade, porque é preciso que você se olhe. O primeiro se olha. Se você quer conhecer, então conheça-se através. Então, ela é uma ferramenta de autoconhecimento. E aí, o que eu faço com isso, né? Se eu precisar olhar alguma questão, a constelação vai mostrar. Quando eu falo olhar, eu estou dizendo há alguma questão na sua vida que você não entende e você gostaria de entender, a constelação vai te ajudar. Há um processo de autoconhecimento que você quer se aprofundar mais em algumas coisas, leis dos relacionamentos humanos, por exemplo, como é que eles funcionam, né? Como é que acontecem essas coisas? A constelação vai te ajudar. Então a constelação ela vai te ajudar onde quer que você queira, ela vai ter um braço, porque ela não é um conhecimento específico de alguma coisa, ela vai falar da existência humana. Se ela fala da existência humana, ela vai falar de tudo para nós. Nós até esquecemos de dizer a participação da água numa constelação. Existem constelações na água, porque o movimento mostra o seu inconsciente, como o seu inconsciente está vibrando, e ela mostra. O que significa isso? Significa um campo. É um campo onde nós vivemos. Então a constelação mostra isso. Ela pode ser colocada como sendo uma ferramenta para minha pesquisa, para minha... só para eu só quero saber. Não, de forma nenhuma. Quando alguém vem procurar uma constelação e ela não se coloca como alguém que está realmente interessada em fazer, eu não faço. Eu já pude dizer, não vou fazer sua constelação, você não está pronta. Eu quero fazer uma constelação. Qual é o tema? Não tem. Eu quero olhar para a minha vida. Eu quero saber o que está acontecendo comigo. Aí eu quero realmente. Então, quando eu falo isso para você, eu realmente quero olhar. Eu quero saber isso. Então, o ser humano, nós precisamos estar conectados conosco. Constelação familiar é essa conexão. 11 9 71 27 62 82. Tá aqui 11 na tela. 9 71 27 6282. Vê se tá certo aí, pessoal, porque eu entro em outro patamar quando eu estou falando de constelação. Por quê? Profundidade. Espiritualidade é profundidade. Espiritualidade é conexão com o eu superior. Espiritualidade é conexão com essa divindade que existe, no qual estamos mergulhados. Espiritualidade é o amor que o universo tem por nós. Esse universo eu posso chamar de Deus, como quer. Eu falo universo para que possamos ter essa ideia geral.
Constelação é isso. Ela é um movimento de amor aqui e agora. Ela não trabalha no passado. Ela busca informação do passado para melhorar o seu presente, com vistas ao futuro. Então ela é uma ferramenta do presente. É isso. É isso, gente. Eu vou deixar com isso, só agradecendo mais uma vez, enfim, mas agradecendo mais uma vez a Idealfit, agradecendo mais uma vez a Nona Rosa, agradecendo mais uma vez ao Cris Maia, que são parceiros e estão sempre com a gente. Com isso aqui a gente encerra. Muito obrigada, um beijo para vocês enorme e a gente volta com a Maria. Em algum momento você acha aqui, hein? Beijo! Strong.